Olá, seja muito bem-vindo à Sentiteca e ao mini curso Zero Astrologia. Caso tenha aberto o vídeo e não conheça, o mini curso Zero Astrologia é um curso que fala da astrologia a partir do nível zero. Portanto, é a base de várias, portanto, são 12, um composto de 12 aulas, com 12 grandes questões que têm a ver com a astrologia e que nem sempre se encontra a informação disponível e prefaz também a primeira aula do nosso curso elementar de Astrologia, o nosso nível 1, que também lecionamos. E, portanto, caso tenha interesse realmente em acompanhar este curso, basta carregar no sininho em baixo e ir acompanhando o curso que vamos lançando do Zero Astrologia. Caso tenha interesse em aprender astrologia e se sinta impulsionado também pelo curso, nós também ministramos formações. Vamos ter agora o curso elementar de astrologia em fevereiro e, portanto, todos os anos costumamos fazer este curso, portanto, basta entrar em contacto connosco, está bem? E, portanto, agradecemos sempre os vossos gostos, o vosso apoio e divulgação, quer da Sentiteca como, eventualmente, também deste vídeo. Ora bem, vamos começar então a nossa quarta aula, a aula Caranguejo, ou Câncer, para quem nos estiver a ver do Brasil, por exemplo, e, portanto, vamos falar aqui de um tema que tem muito a ver com este signo, que este signo é o signo mais ligado ao passado, à ancestralidade, à origem, o signo de Caranguejo, e, portanto, vamos falar realmente das origens e da história da astrologia. Ora, para falarmos então das origens e da história da astrologia, antes temos que compreender que, do ponto de vista da astrologia, a astrologia segue o ponto e o princípio hermético de que o que está em cima é igual ao que está em baixo. E, portanto, há aqui um paralelismo do céu, portanto, aquilo que nós conseguimos ler das estrelas, dos astros, do que o céu nos mostra, simbolicamente, com os seus movimentos, em relação à Terra, não é? Portanto, como nós falámos também na segunda aula, que a astrologia, portanto, é geocêntrica porque toda a interpretação é feita do ponto de vista da Terra, que é exatamente onde vivemos. E, portanto, o céu, esta linguagem astrológica procura, através da sua simbologia, do seu sistema, a dar respostas simbólicas que, e leituras que se ligam a todos os eventos que acontecem, portanto, no nosso planeta, quer a nível de mapa natal, ao ver um mapa de uma pessoa, como a nível de mapas de eventos, mapas mundiais, de grandes eventos mundiais que acontecem. E, portanto, esta ligação do céu com a Terra sempre esteve presente, não é? E a partir do momento na nossa, que nós começámos a desenvolver, nós, o ser humano, começa, portanto, a desenvolver certas características como a construção da cultura, não é? A partir do momento em que, de alguma forma, o homem começa a desenvolver-se, começa a procurar essas ligações com a natureza, esses significados, e começa a procurar significados para a sua vida, a partir desse momento, o ser humano sempre procurou no céu realmente encontrar respostas para aquilo que acontece à sua volta, porque nessa ligação com a natureza ligava-se também com o céu e com os grandes eventos celestes, como é o caso, por exemplo, dos eclipses, que é um grande espetáculo do céu, é um deles, portanto tudo o resto. E quando o homem começa a desenvolver esta característica, que é a característica de ser um ser cultural, a partir desse momento
começa também a desenvolver o seu sentido religioso, religioso de religar, de procurar esses sentidos maiores e ligados à natureza consigo próprio, nessa dialética com o mundo. A partir desse momento também o céu ficou envolvido nesse movimento e essa será, porventura, a razão de sabermos hoje que existiram milhares de astrologias, milhares de sistemas, de conhecimentos que foram passados de palavra a palavra em várias culturas humanas e, portanto, todas as culturas humanas tinham realmente esta ligação com as estrelas que estavam omnipresentes no céu à noite e que revelavam, portanto, o seu espetáculo. Claro que hoje em dia essa ligação, quer com a natureza, através do desenvolvimento do nosso mundo artificial, ficou muito mais condicionada, e até mesmo com o céu, através da iluminação destas estrelas que nós criamos para o nosso mundo, portanto, desde os candeeiros na rua, a toda a iluminação dos carros, enfim, a iluminação que temos nos dias de hoje, nos impedem de ver com muita clareza as estrelas que há no céu. Por isso, numa grande cidade, por exemplo, nós quase não vemos as estrelas devido ao encadeamento da luz próxima, não é? Mas se pensarmos há milhares de anos atrás, ou se formos para o campo, não é? E quem vive no campo sabe muito bem isso, dá para ver o grande espetáculo que é o céu todas as noites, e esse espetáculo não ficava, era um espetáculo ao qual o ser humano não era indiferente, e daí a concepção da astrologia, não é? Que num sentido inicial não estava propriamente separado da astronomia. Essa cisão é muito recente na história da humanidade. E, portanto, este é o ponto de partida. Quando falamos de qual a origem da astrologia, a origem da astrologia é o céu, o facto do céu à noite estar coberto de estrelas e o homem, enquanto ser racional que se foi desenvolvendo e se tornou um ser cultural e até um ser religioso, desde o momento em que o homem cria a religião, ele também se liga com a natureza e ele também se liga com as estrelas e procura realmente dar esse sentido à sua vida. E, portanto, a origem das astrologias vem efetivamente daqui. Mas vamos falar então das origens da astrologia em si, e nomeadamente da astrologia ocidental, que é aquela, a chamada astrologia ocidental, que é aquela que estamos a tratar aqui. E antes de continuar, queria só dizer que este acaba por ser uma aula muito resumida, não é? Muito compactada, porque isto é um tema para várias horas, quer a origem, quer a história da astrologia. Nós vamos tentar resumir aqui. Então vamos lá. Ora, as origens, aqui no slide vocês podem ler origens possíveis da astrologia. Porquê origens possíveis? Porque ela não é absolutamente consensual entre os astrólogos e entre os estudiosos. Portanto, existem várias teorias e nós vamos aqui apresentar aqui um pouco sobre cada uma delas. Por exemplo, existe a teoria de que a era desculpem, que, portanto, a origem da astrologia terá sido na era de Caranguejo, por acaso o signo da nossa aula de hoje. Ora, na era de Caranguejo, só para ter uma ideia, a era de Caranguejo foi mais ou menos entre 8.000 e tal a 6.000 e tal antes de Cristo. Portanto, já foi há muito tempo. E nessa altura estivemos ainda três idades do gelo, três idades finais do gelo, e terá sido também nessa altura que começa a haver que o homem começa a assentar, começa progressivamente a deixar de ter uma essência tão nómada, mas estamos a falar de pré-história, não é? E, portanto, esta estátua que vemos aqui na imagem é uma estátua da altura da Era de Caranguejo.
portanto, que seria referente, eh, quase certeza, a uma deusa da fertilidade, não é? Como vemos aqui, a mulher grávida, os seios grandes, portanto, aqui uma espécie de grande mãe de alguma cultura, não é? E por isso, e essa imagem também está muito ligada ao signo de Caranguejo também. Mas, portanto, há estudiosos que dizem que vem da era de Caranguejo. Porventura, na era de Caranguejo, quase certeza que já existia alguma forma de astrologia. Mas as formas base da astrologia ocidental dificilmente já existiriam neste tempo. Mas, no entanto, apresentamos aqui essa teoria. Outros estudiosos também dizem que que a astrologia terá surgido na Atlântida e na Lemúria, que, portanto, seriam cidades que se perderam ao longo dos tempos, sendo até, não sendo até consensual se elas propriamente existiram neste plano em 3D, portanto, no plano em que vivemos. Ora, nós não temos registros na história dita científica, na história habitualmente aceita, não temos registros realmente destas cidades propriamente e, nomeadamente, relativamente à astrologia. Mas deixamos aqui como possibilidade e para quem crê noutros mundos para além deste mundo físico, é uma das possibilidades também de desenvolvimento até da astrologia propriamente ocidental. E agora vamos à história científica. E na história científica o que nós sabemos é que a astrologia foi desenvolvida em sistemas já mais complexos no Egito e na Mesopotâmia. Inclusivamente, porque foram encontradas algumas tábuas também da Mesopotâmia, as mais antigas foram encontradas, e já havia vários signos idênticos aos signos que utilizamos hoje no zodíaco. E, portanto, é realmente a origem provável, pelo menos neste plano e nesta. E àquilo que temos acesso até hoje, a origem realmente da astrologia. Para quem não conhece bem a Mesopotâmia foi uma grande civilização que se estendeu por todo o atual Médio Oriente e, como aparece aqui na imagem, e uma das cidades mais icónicas foi a Babilónia. Portanto, a Babilónia que já quase toda a gente ouviu falar, mesmo não sabendo bem onde é. E, portanto, aqui terá sido desenvolvido praticamente o zodíaco que conhecemos hoje. Ora, há outros estudiosos também que atribuem a origem da chamada astrologia ocidental à Grécia Antiga, que foi exatamente aqui, muito mais tarde, portanto, só para terem uma ideia, a Mesopotâmia estamos a falar a partir de 5.000 a.C., e o Egito também, 5.000, 4.000 a.C., e, e a Grécia Antiga, estamos a falar, portanto, de uma época muito mais recente, portanto, que se organizou politicamente de uma forma mais civilizacional a partir dos séculos VIII, VII antes de Cristo, portanto, muito mais à frente, não é? E sabemos que o sistema que atualmente ainda é utilizado na astrologia, dos 12 signos divididos em partes iguais, e a própria chave do zodíaco que utilizamos hoje vem, portanto, dos séculos V e VI a.C. e foi criado na Grécia Antiga. Portanto, efetivamente, se levarmos, se pensarmos na astrologia ocidental, nas suas características que tem hoje, e nas características que foram criadas nesta altura na Grécia Antiga, efetivamente é na Grécia Antiga que realmente é criado o sistema e bases desse sistema que são utilizados até aos dias de hoje na chamada astrologia ocidental. Portanto, podemos dizer que é aqui realmente que surge a astrologia ocidental, sendo que já utilizavam os signos portanto, já vem do sistema que era praticado também na Mesopotâmia e no Egito, civilizações com as quais vários pensadores tiveram contacto e
pensadores que impulsionaram até o estudo da astrologia, como é o caso de alguns filósofos, como Platão, que esteve no Egito, e Aristóteles, enfim, e também Pitágoras também era astrólogo, entre outros, Hermes Trismegistos do Egito, também, que é uma figura incontornável e muito importante na história da astrologia. Enfim, havia aqui vários temas para falar sobre isto. Mas, portanto, estas são as origens. Existe uma origem mais mítica, da Era de Caranguejo e a outra também, que poderão até estar ligadas, da Atlântida e da Lemúria, que não são historicamente comprovadas, e historicamente comprovadas, portanto, o zodíaco que é criado na Mesopotâmia e no Egito, provavelmente na Mesopotâmia, mas o Egito começa a utilizar também. E, portanto, a astrologia ocidental, mais propriamente dita, nas suas bases teóricas, na Grécia Antiga, civilização grega. Ora bem, portanto, aqui, nas imagens, e falando agora, continuando aqui a história da astrologia, temos aqui Ptolomeu, que foi uma figura muito importante também na história da astrologia, e temos aqui uma tábua do Egito, onde vemos aqui o signo de Peixes e o signo de Carneiro, portanto, constelações que são próximas, que são seguidas no chamado zodíaco. Ora bem, como falámos, então, a partir de cerca de 5000 a.C., temos realmente estas duas civilizações que estavam a emergir e que foram desenvolvendo, portanto, os seus sistemas astrológicos, no qual já tinham algumas características daquilo que utilizamos na astrologia ocidental, nomeadamente a própria criação do zodíaco, que é realmente a grande base teórica, uma base teórica fundamental da astrologia, como todos sabemos. Depois, a partir do século V, VI, VI, peço desculpa, antes de Cristo, estamos a falar de antes de Cristo, portanto contamos ao contrário, temos a divisão do zodíaco em 12 partes iguais, o desenvolvimento daquilo que hoje chamamos de astrologia helenística, helenística porque ser da Grécia, e esta astrologia é fundamental porque aqui são criadas as várias bases, nomeadamente geométricas, dos aspectos, enfim, sobre vários componentes, as próprias casas, que é outro conceito fundamental da astrologia. Nós na sexta aula vamos falar um bocadinho sobre isto, sobre estes componentes, mas portanto são criados vários componentes que são a base da astrologia, da chamada astrologia ocidental, e podemos dizer com segurança que é aqui, que a partir daqui temos uma astrologia muito parecida, pelo menos na sua base, com a astrologia que é praticada hoje. Inclusivamente, há astrólogos que praticam e procuram resgatar estes conhecimentos de forma a praticar uma astrologia mesmo muito próxima desta, portanto, da astrologia helenística, havendo, portanto, vários sistemas também na astrologia contemporânea, e um deles resgata realmente aqui as casas serem iguais aos signos, portanto, é uma técnica específica e que é da astrologia helenística. Mas, portanto, só para terem aqui uma ideia geral, a partir daqui temos uma astrologia como base e que dá sustento à astrologia até aos dias de hoje. Esta astrologia helenística foi também partilhada através das conquistas de Alexandre o Grande com a Índia e, portanto, influenciou muito a astrologia da Índia, sendo que a astrologia védica de hoje também tem várias características parecidas ou similares com a astrologia ocidental e que são fruto desta ligação que houve entre estes povos. Entretanto, surgiu a Idade Média, houve uma perseguição e uma condenação da astrologia praticada no Império Romano,
já no final do Império Romano do Ocidente, e, portanto, ao longo da Idade Média, os cristãos atacaram bastante a astrologia. Ela sobrevive principalmente pelos árabes que a preservam, e preservam os conhecimentos não só da astrologia, como da filosofia e de várias outras áreas de conhecimento que foram desenvolvidas, quer pela civilização grega, como também pela civilização romana. São os árabes que guardam boa parte desse conhecimento, inclusivamente da astrologia. No entanto, a astrologia não saiu completamente do mundo ocidental, ela continuou presente e em alguns momentos da história esteve presente até em cortes de reis. Algo que começou a acontecer com cada vez mais frequência, principalmente na Alta Idade Média, portanto, a aproximar-se o fim desta fase da história. E, nomeadamente, no Renascimento, temos aqui, entre os séculos XIV e o século XVI, temos aqui um boom da astrologia na época, e ela cresce, está presente nas cortes dos reis e chega, inclusivamente, a ser lecionada nas universidades. Portanto, as escolas e as universidades que se começaram a desenvolver na Europa a partir do século XI, XII, e no qual nós, Portugal, temos a Universidade de Coimbra, portanto, fundada exatamente no século XII, portanto, aqui na Península Ibérica, e nomeadamente em Portugal, a astrologia esteve muito presente. Por exemplo, no século XVI, o nascimento de Dom Sebastião teve 3 astrólogos a fazer-lhe o seu próprio mapa natal. Isto está provado historicamente e temos até esses documentos. Portanto, a astrologia estava em franco desenvolvimento nessa época. Mas, entretanto, com com o iluminismo, com a reforma e a contra-reforma, houve realmente uma perseguição da astrologia. Houve uma cisão clara e definitiva nesta altura entre astrologia e astronomia. A astronomia passa a ser aceita apenas a astronomia, de uma maneira geral, continua a ser lecionada nas faculdades, nas universidades, mas é retirada a astrologia das universidades, um movimento que começou a acontecer na Península Ibérica e também na Inglaterra e por toda a Europa. E a partir daqui temos uma progressiva perseguição de quem praticava este conhecimento, quer pela Igreja, como também pela ciência, que condenava, portanto, esta prática. E, portanto, temos aqui uma fase da história que é uma espécie de queda, no fundo, da astrologia. Depois, a partir do século XIX, segunda metade do século XIX, principalmente, também podemos ligar à própria descoberta de Neptuno nessa altura, houve realmente um desenvolver de áreas mais consideradas mais esotéricas e ocultas, entre outras áreas de conhecimento que hoje até são aceitas como ciência, como é até o caso da psicologia, e depois também da sociologia, enfim, que eram áreas de conhecimento e de estudo que não eram aceitos também cientificamente. Começou a haver um progressivo crescimento da astrologia, nomeadamente em círculos mais herméticos, mais fechados, como a escola da Golden Dawn, a Teosofia, enfim. Portanto, começou a haver algum estudo por esta via também mais erudita, mas também, e principalmente a partir do século XX, e com a criação do horóscopo para os jornais, para as revistas, que surgiu realmente no início do século XX, começou também pela via popular a astrologia a crescer a nível de interesse, e, portanto, toda a gente já leu o seu horóscopo alguma vez na vida numa revista, e isso também acabou por ser uma das formas de divulgação e de crescimento da astrologia, embora de uma forma muito redutora, não é? Muito limitadora, mas ainda assim uma forma de falar e de divulgar a astrologia. E, portanto, começaram-se a desenvolver também
a chamada astrologia, há quem chame astrologia moderna, mas que é no fundo a astrologia contemporânea, começa-se também a desenvolver noutras vertentes que não havia sido desenvolvida na chamada astrologia tradicional ou clássica. Nós vamos ter também uma aula a falar da astrologia clássica tradicional por um lado e da astrologia moderna ou contemporânea por outro. Vamos falar disso numa aula. E na nossa aula Aquário, já agora, mas portanto há aqui realmente um ressurgir, um renascimento da astrologia progressivo e portanto que continua claramente em expansão agora no século XXI. E pronto, no fundo era isto que vos queria mostrar. Foi uma história, reparem, muito reduzida, muito resumida, quero dizer, da astrologia. Havia realmente muito para dizer, referência a grandes autores e tudo isso. Portanto, já agora também vamos ter uma aula para falar da astronomia e da astrologia, porque antes, no início, eram uma só. E depois passaram a ser duas irmãs separadas. Mas vamos falar também sobre isso, está bem? Espero que tenha sido clarificador e, portanto, muito obrigado por assistir e realmente depois continuaremos nas próximas aulas. Já sabem, a origem da astrologia é misteriosa e isso também tem algo de fascinante e de muito belo. Quase todas estas áreas mais ocultas ou mais internas que levam a este desenvolvimento têm um surgir e uma história um pouco dúbia, não sabemos quem são os autores exatamente, quem é que criou, mas isso também faz parte da própria magia e a astrologia tem uma magia simbólica muito própria, é uma linguagem das estrelas e pronto, e é isto. No fundo ela começou quando o homem começou a ser homem, e foi se desenvolvendo e hoje em dia é realmente uma ferramenta muito poderosa para quem a souber aplicar para a sua vida e para compreender o que se passa no mundo. Muito obrigado por assistir e até já.